Ciências da natureza e suas tecnologias, né? Nós vamos falar dos estados físicos da matéria e fatores que influenciam a sua mudança nos estados físicos. Então, os estados físicos da matéria, só para a gente relembrar, nós temos sólido, líquido e vapor, né? Aqui nós temos na natureza, né? O sólido nas formas das geleiras, o líquido na forma do oceano e dos mares, rios, e o vapor na forma de evaporação. Nós vamos falar de cada um deles. Então, o sólido, essa é a estrutura do sólido, suas moléculas e átomos, como é que elas ficam ligadas uma à outra. Por quê? Porque elas ficam assim? Porque a agitação entre elas é baixa, podendo ser concentradas em espaço físico, né, juntinhos, menores. E elas não mudam seu formato se mudaram de lugar. Por exemplo, nós temos aqui a bola 8 de bilhar. Essa bola, se você colocar dentro de uma chaleira, ela continua sendo redonda. Se você colocar dentro de uma caixa quadrada, ela continua sendo redonda, ou seja, a força de atração das moléculas, ela é maior do que a força de repulsão, então ela não se move, ela é sólida, tá? Líquido, ela vai ocorrer quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à matéria do estado sólido. As substâncias no estado líquido, ela tem um volume fixo, porém a sua forma pode variar. E por que pode variar? Porque a força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre suas moléculas. Então, elas têm essa maleabilidade. Por exemplo, se você pegar um copo com água, o formato que a água vai tomar é igual ao formato do copo. Se você pegar essa água e colocar em uma vasilha com formato de triângulo, a água vai tomar a forma da vasilha. Então, ela muda, né, de acordo com o recipiente em que ela estiver. Vapor acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas e dispersas no espaço, né? Por isso elas podem ter a forma e o volume variável. Também ela vai variar de acordo com o recipiente em que ela for colocada. A força de atração entre as moléculas ela vai ser menor do que a força de repulsão, então elas ficam livres, leves e soltas, tá? O exemplo aqui dado é que o oxigênio pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomar a forma desse cilindro. As mudanças de estado físico. As mudanças de estado físico, ela vai depender de algumas variações. Por exemplo, temperatura, né? Nós vamos ter, como outro exemplo de mudança de estado físico, o ambiente em que aquela matéria vai estar, né? Então, ela pode, quando ela vai mudando de estado físico, ela recebe nomes variados, tá? Que nós vamos ver a partir de agora. Mas antes da gente começar a ver, vamos fazer umas perguntinhas. Será para atiçar a curiosidade de vocês. É possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Será? O que é que vocês acham? Existe alguma diferença entre vapor e gás? E aí? Por que conseguimos cozinhar o alimento mais rapidamente usando uma panela de pressão? Por que nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus? Mas antes de responder, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da física, ok? Pessoal, já tem a resposta? Sim, vamos lá então. Vamos deixar mais um pouquinho vocês pensando, tá? Eu vou continuar. Então, as mudanças de estado físico. Nas mudanças de estado físico, toda a mudança ela recebe um nomezinho. Então, vamos lá. Do sólido para o líquido, recebe o nome de quê? De fusão. Então, quando uma substância está no estado sólido e ela vai se transformar em líquido, ela vai receber o nome de fusão. Ponto de fusão. Se está no líquido e vai para o vapor, vaporização, tá? Então, eles vão o quê? Se receber calor. Então, essas transformações são endodérmicas. Endo quer dizer dentro. Térmicas
calor, tá? Endotérmicas. Já do líquido para o sólido vai ser solidificação. Do líquido para o vapor, condensação ou liquefação. E também tem do sólido para o vapor, chama-se sublimação. Então, quando eles liberam calor para atingir esse outro ponto, ele vai ser chamado de sublimação, tá bom? Características importantes nas mudanças de estado físico. O ponto de fusão e o ponto de solidificação. Ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda de estado sólido para o estado líquido, como a gente viu no slide anterior. Já a solidificação é o contrário, é o processo inverso, né? Ele vai fazer o quê? Vai se transformar do líquido para o sólido. E todos esses processos, quando não é dado uma temperatura para que ele ocorra, a gente considera a temperatura ambiente, que é de 1 atm. Ponto de ebulição e liquefação ou condensação. Então, ponto de ebulição, nós vamos lembrar da nossa água quando ela ferve, então quando ela atinge a fervura, 100 graus Celsius a nível do mar, ela atinge o ponto de ebulição. Então, a temperatura muda do estado líquido para o estado de vapor. Já a liquefação e a condensação é o contrário. Ela vai do vapor para o líquido. E aí chegou aquela grande pergunta do começo. Qual é a diferença entre vapor e gás? Né? O gás, ele é o estado fluido da matéria, né? Para que ele seja liquefeito, ou seja, para que ele seja condensado, é necessário que haja simultaneamente, ou seja, esses dois processos têm que ocorrer no mesmo instante, a diminuição da temperatura e o aumento da pressão, tá? Já o vapor, ele vai ser que tem que ocorrer um dos dois e não aos dois ao mesmo tempo. Então, quando a temperatura diminuir, pode haver essa mudança, ou se aumentar a pressão, mas não os dois ao mesmo tempo. Então, quando aqui no slide diz vapor, estado físico que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido, ou transformar-se nesse estado a partir da variação da pressão ou da temperatura. Tá ouvindo que tem um gol aí? E quando colocamos água para ferver numa chaleira, obtemos água em estado de vapor, quando está saindo aquela fumacinha, né? E o gás está no estado físico que não pode ser alterado apenas pela variação da temperatura, né? Como eu falei, para poder haver mudança tem que ter aumento da temperatura, diminui a temperatura, aumenta a pressão, tá? O gás de cozinha, por exemplo, ele dentro do botijão ele se encontra em estado líquido por causa da alta pressão exercida sobre ele. E a panela de pressão? A nível do mar, nas panelas abertas, a água ferve a uma temperatura aproximadamente 100 graus Celsius, tá? Se for para um lugar mais alto, as montanhas, porque ela muda de temperatura? Por causa da altura. Então, quanto maior a altitude, menor será o ponto de ebulição. E quanto maior a altura, menor também a pressão exercida sobre o líquido, o que diminui o tempo de ebulição, o tempo desta água ferver, tá? Na montanha, a água ela vai diminuir, vai ser menos de 100 graus Celsius. Já na panela de pressão, ela vai aumentar essa pressão e aí a água vai ferver mais, vai ter uma temperatura maior. Então, o tempo de cozimento vai ser menor justamente por causa do aumento dessa temperatura que chega a 120 graus Celsius dentro desta panela. E aí temos os cuidados com a panela de pressão, tá? Primeiro, só adquira panelas de pressão de lojas, nunca de ambulantes. Aí vai depender, né? Porque eles, geralmente, eles dão esses conselhos porque tem pessoas que vendem produtos mal feitos, mal acabados, e isso pode acontecer um acidente, tá? Na minha casa já explodiu uma panela de pressão, acabou com o fogão e o teto. Eu tinha uns 15 anos e minha mãe colocou pouca água na panela e a água secou e ficou lá fervendo sem nada e de repente, eu tava dormindo, caí da cama, saí rolando assim de tanto susto.
Coloca os condimentos, temperos e verduras após a utilização da pressão no alimento. Então, ele indica aqui que você cozinha primeiro, dê uma fervura, depois você deixa cozinhar para pegar os temperos depois, sem a pressão. Siga a indicação do volume de alimento e água indicado no manual de instrução da panela. Observe a panela enquanto estiver no fogo, verificando se a válvula de pressão está funcionando normalmente, né? Eu sempre olho, se deu um tempinho e ela não começou a chiar, aí eu já fico ligada, desligo o fogo, vou olhar se está entupida, mas eu sempre faço a limpeza do meu biquinho. Posicione o cabo da panela para o interior do fogão. Ah, por quê? Porque alguém pode passar, bater, derrubar e acontecer um acidente grave. Lave e guarde separadamente a borracha e a tampa da panela. Gente, eu não fazia isso, vou fazer a partir de agora, viu? Eu lavava tudo direitinho e colocava de volta na panela. E remova os resíduos de gordura da válvula para não ocorrer obstrução. Eu sempre faço isso, como eu disse há pouco. Siga essas orientações e evite acidentes. Então, vamos lá, aquelas perguntas. Vamos voltar um pouquinho. Eu já respondi da panela de pressão, creio que já respondi a diferença entre gás e vapor, já respondi. Já respondi porque a água ferve mais rápido na montanha, né? Teve outra? Então, aqui, porque conseguimos cozinhar alimento mais rápido utilizando a panela de pressão, é porque lá dentro a temperatura é maior, tá? E ficou só essa daqui. É possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Será que sim? Será que não? Sim, gente, é possível, tá? Mas como é que isso é possível, professora? É porque este ponto, ele ocorre no encontro de 3 fases simultaneamente. Ele é denominado de ponto triplo ou tríplice. Cada substância apresenta o seu ponto triplo em condições específicas de pressão e temperatura. Exemplo, a água, quando o seu ponto triplo na pressão e temperatura específica ocorre, ela apresenta como gelo, água e vapor, tá? Eu vou botar um gráficozinho para vocês verem, tá bom? Eu boto lá no grupo. Beijo, fique com Deus. Dúvidas no meu privado.